invadem o Brasil. Como a criação do governo geral ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias, mesmo assim eles resolveram criar suas colônias no Brasil, isso os franceses. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Ville-Gagnon, em homenagem ao chefe de esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Ville-Gagnon. Nome difícil, né? Continuando. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567. Ou seja, de 55 a... Minto, não foi de 57, foi de 67. Eles ainda dominaram bastante tempo. No governo de Mendes Sá. O sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas, o cacique Araribóia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Ou seja, os portugueses, eles meio que compraram os índios, alguns pajés e tudo mais, né? Porque estava difícil a situação, já estava sendo explorada. Os índios, eles não tinham armas potentes, tanto quanto o dos portugueses, que era arma de fogo e tudo mais. E os índios começaram a se aliar, né? Porque por pura ingenuidade também e por pressão também. Continuando. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís, em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado de Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Ou seja, os franceses, eles tentaram, né, turma, como tem aqui no esquema na lousa. Primeiro foi a França, né? A França tentou invadir em 1555. E aí, agora foi a vez dos holandeses, né? Os holandeses também tentaram invadir o Brasil. Vamos ler um pouco sobre isso. Os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar, né? Que era matéria-prima. Lá era o que mais se transportava, né? Açúcar, café, pau-brasil, que era produzido no Brasil para os países europeus. Até hoje é assim. O café que a gente utiliza hoje, ele não chega nem aos pés do que é tomado lá na Europa, nas Europas por lá. Porque o melhor grão é levado e o que resta fica aqui, tá? Aí a Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu, através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Então, teve uma parte da história em que Portugal meio que perdeu o controle das embarcações por conta da morte desse rei, que foi comandado em seguida por Filipe II, né? E aí ele começou a agir por ele, né? Pela Europa. Aí na próxima página, turma, na página 45, vocês vão acompanhar uma leitura bem interessante
que é como se deu essa história da Holanda invadir o Brasil, tá? Aí tem assim, ó, página 45. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil. Aí chegou a vez da Holanda, né? Os holandeses invadem o Brasil de novo, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. Ou seja, a maioria dessa história da colônia, colonização, embarcação, brigas, invasões, aconteceu mais na Bahia. Bahia, Salvador, Maranhão, São Luís, por aquela região, tá? Aí, os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado